partilha de bens, herança, separação de fato, partilha de bens que não foi feita antes da separação. Meu nome é Guilherme Colim, do canal Silva Direito, sócio do escritório Colim, Ramos e Jesus Advogados. Por favor, comente, curta, compartilhe, por favor, não pule as propagandas e vamos lá. Recebi uma pergunta muito interessante aqui, de uma inscrita aqui do canal, que ela diz o seguinte: fiz uma união estável registrada em cartório. Isso não vem ao caso. Registrada em cartório ou não registrada em cartório tem o mesmo efeito. O contrato ele apenas documenta e facilita a comprovação da união estável. Financiamos 2 casas, uma no nome dele e outra no meu nome. Hoje cada um mora na sua casa. Ele tem 2 filhos adultos. Se acaso ele falecer, eles terão que dividir a casa, terei que dividir a casa que está no meu nome com eles? Muito bem, olha só. Eu estou deduzindo que houve uma separação de fato. Esta é uma mera dedução, porque o STF tem reconhecido a união estável de casais, a união estável e o casamento de casais em imóveis diferentes. A coabitação não é requisito para a união estável. Mas, pela pergunta aqui, me parece que houve uma separação de fato. A separação de fato, ela não... o efeito da separação, um dos efeitos da separação de fato é que ela afasta a comunicação dos bens adquiridos depois da separação. Se os bens forem adquiridos antes da separação, eles permanecem sendo do casal. Então, vamos imaginar: uma mulher tem um imóvel em nome dela e o homem tem um imóvel em nome dele, e estes imóveis foram adquiridos durante a união. Ele, agora não me lembro mais qual mão representa qual, mas ele, o homem, é dono da metade do imóvel dela e dono da metade do imóvel que está em nome dele. E ela é dona da metade do imóvel que está em nome dela e dona da metade do imóvel que está em nome dele. Não sei qual é o valor desses 2 imóveis, mas para começar, a metade de cada imóvel pertence ao outro. Digamos que o casal tenha adquirido, com todo o patrimônio que tem adquirido tenha sido essas 2 casas. A metade de cada imóvel pertence ao outro. Se houver a separação de fato, o cônjuge não herda, mas os filhos do falecido, por óbvio, herdarão. E agora, com a reforma do Código Civil, a viúva ou o viúvo também deixaram de serem herdeiros necessários. Ou seja, vamos imaginar que a mulher mora numa casa que vale 500 mil reais. E vamos imaginar que o homem mora numa casa que vale 300 mil reais. O patrimônio do casal é 500 mais 300, é 800 mil reais. Se houver a separação de fato, a mulher não herda do marido, nem o marido dela. Nem o marido herdará da falecida. Mas será necessário fazer uma partilha de bens do casal. Será necessário reconhecer qual é o patrimônio dele e qual é o patrimônio dela. O patrimônio do casal era 800 mil. Se o patrimônio do casal é 800 mil, ele tem direito a 400 e ela a 400. Mas se a casa que ele mora, ou que ele morava, vale apenas 300, estão faltando 100 mil reais. E aí começa o imbróglio. E aí começa o estresse. Porque ela, que está morando naquela casa, terá de participar do custeio do encontro de contas dos bens da herança do falecido. Só tem um detalhe, tem outra informação que a pergunta não traz. Não sei se é o caso também ou não, mas existe a figura do usucapião conjugal. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o usucapião conjugal, deixarei o card aqui e recomendo fortemente que você assista. O usucapião conjugal é uma norma legal que não é muito difundida, mas serei bem resumido.
em havendo o chamado abandono do lar e ficando um dos cônjuges na posse daquele imóvel por 2 anos, ele, o cônjuge que ficou, poderá fazer uso capião, poderá fazer uso desta ferramenta legal. Talvez, no caso da senhora que fez o questionamento, talvez essa seja uma saída, uma alternativa, caso se inicie esta discussão. Mas eu não recomendo que aposte as suas fichas, eu recomendo que você não aposte as suas fichas nisso. Não aposte, o judiciário tem muita má vontade no uso capião conjugal. Tem má vontade, tem ranço, tem má vontade. O artigo está lá no Código Civil, mas muita gente entra e não leva. O mais prudente aos meus olhos é, caso tenha havido uma separação de fato, que vocês documentem o que é de quem, o que é do marido, o que é da esposa. Eu tenho vários vídeos aqui no canal, alguns em que eu alerto sobre a desnecessidade de judicialização. E insisto, muitas vezes não é necessário judicializar a dissolução da união estável. Muitas vezes não é necessário judicializar sequer a pensão alimentícia. Se está funcionando, deixa assim, muitas vezes eu falo. Mas nesse caso, talvez não seja mais recomendável fazer sim uma dissolução de união estável, caso vocês estejam separados. Talvez seja recomendável fazer para que não haja este risco. Quando eu digo não há necessidade de judicializar sempre, eu estou me referindo, por exemplo, ao casal que se separa e não tem bens. O casal que se separa e não tem bens e não tem filhos, não tem por que fazer uma dissolução da união estável e a separação de fato já resolve. Porque aí existirão os bens futuros. Mas o casal que tem bens nessas condições, eu recomendaria fortemente judicializar e documentar esta dissolução da união estável. Caso vocês não ainda estejam em união estável, apenas morando em casas separadas, o que é permitido pelo STF, aí eu recomendo então que se faça uma avaliação sobre o regime de bens. É possível alterar o regime de bens e é possível ajustar o que é de quem. No regime da separação total de bens, que é o regime que eu costumo recomendar, porque ele dá mais autonomia às pessoas, neste regime não há este risco. Neste regime, no regime da separação total de bens, as pessoas, o que é meu, o que é teu, e aquilo que nós decidirmos que ficará em nome de ambos, aí então será colocado em nome de ambos. Espero ter ajudado, gostaria de ver o seu comentário, um grande abraço e até o próximo vídeo.